assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Esse é Stitch, um alienígena que está, nesse exato momento, apavorado, fugindo pela galáxia de um poderoso inimigo. Ele está em busca de um esconderijo. Um grande exército foi mandado com o objetivo de capturá-lo a todo custo. Mas, mesmo com todo o esforço dos seus inimigos, Stitch consegue escapar. E adivinha onde ele vem parar? Sim, foi o que você pensou. Ele iria cair justamente na Terra, em uma ilha no Havaí, para ser mais exato. Assim que chega aqui, na Terra, ele conhece a pequena Lilo, e os dois têm uma cumplicidade imediata. Lilo e Stitch se tornam uma dupla inseparável, e agora tudo o que Lilo quer é proteger seu novo amigo de ser capturado pelo exército alienígena que está à sua procura. Que segredo será que Stitch carrega para despertar o interesse de tantos inimigos? Um mistério que será desvendado no decorrer desta emocionante aventura. Lá no espaço, bem longe da Terra, tem um monte de alienígenas reunidos num tribunal. E no meio deles, tem um bichinho azul, pequeno, com cara de quem aprontou todas. Esse é Stitch. Mas, calma, ele ainda não tem esse nome. Por enquanto ele é chamado de Experiência 626. Ele foi criado por um cientista maluco chamado Dr. Jumba, que fez de tudo para ele ser uma máquina de destruição. E olha, deu certo. Stitch é forte, rápido, esperto e, o pior de tudo, adora o caos. O problema é que os outros alienígenas não querem um monstrinho descontrolado por aí, então decidem prender ele e expulsar Jumba. Mas Stitch não tá nem aí. Antes que possam trancá-lo de vez, ele dá um jeito de escapar. Ele rouba uma nave, sai disparado pelo espaço e adivinha só? Ele cai bem na Terra, mais especificamente no Havaí. E aí começa a bagunça de verdade. Enquanto isso, no Havaí, agora a gente conhece Lilo. Ela é uma garotinha que mora numa ilha linda, cheia de praias, mas a vida dela não é tão feliz assim. Ela perdeu os pais num acidente e agora vive com sua irmã mais velha, Nani. O problema é que as duas estão com dificuldades. Nani precisa cuidar de Lilo sozinha e ainda convencer o assistente social, o cara chamado Cobra Bubbles, de que ela consegue dar conta do recado. Lilo, por outro lado, é uma menina cheia de imaginação, mas muito solitária. Ela não tem muitos amigos porque é meio diferente das outras crianças. Enquanto elas brincam de forma normal, Lilo dá comida para peixes na praia e escuta Elvis Presley sozinha no quarto. As duas brigam às vezes, porque Lilo se sente incompreendida e Nani está sempre estressada tentando manter a casa em ordem. Mas no fundo, elas se amam muito. E é aí que entra Stitch na história. Depois de cair na Terra, Stitch acaba indo parar num abrigo de animais. Só que tem um detalhe, ele foi atropelado por um caminhão antes. Sim, ele tá todo amassado, mas como ele é praticamente indestrutível, tá de boa. O problema é que os alienígenas que estão atrás dele, Jumba, o cientista, e Plickly, um alien todo atrapalhado, precisam capturá-lo sem que os humanos percebam. Então, Stitch decide fingir que é um cachorro para se esconder. No dia seguinte, Nani, tentando fazer Lilo mais feliz e mostrar ao assistente social que ela consegue cuidar da irmã, leva a menina ao abrigo para escolher um cachorro. E quem ela escolhe? O bicho mais estranho que já pisou no planeta. Todo mundo fica tipo, tem certeza disso, Lilo? Mas ela bate o pé e diz que quer aquele cachorro. Ela acha ele especial, diferente, e como ela mesma se sente assim, acredita que vão se dar bem. Nani, sem ter muita escolha, aceita. Stitch agora tem um lar, mas ele não tá nem aí pra isso. Tudo o que ele quer é se esconder dos alienígenas e tentar não ser capturado. Só que tem um problema, ele é uma bolinha de destruição ambulante. Assim que chega na casa de Lilo, ele começa a bagunçar tudo. Quebra móveis, destrói fotos e ainda faz Lilo acreditar que ele é um cachorro especial. Enquanto isso, Jumba e Plickly estão escondidos na ilha, tentando pegar Stitch sem que os humanos percebam. Mas isso não é nada fácil, porque Stitch é esperto e sempre encontra um jeito de escapar. Nani começa a perceber que o cachorro de Lilo é um problema, porque ele tá só piorando as coisas. Cobra Bubbles já deixou claro que se a situação não melhorar, Lilo pode ser levada para outra família. E aí, a pressão só aumenta. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, Lilo está encantada com Stitch. Ela não se importa que ele seja esquisito, porque no fundo ela também se sente assim.
E assim, sem perceber, os dois começam a formar um laço. E assim termina a primeira parte da história. Stitch tá na Terra, tentando se esconder. Lilo finalmente tem um amigo. E Nani tá quase enlouquecendo com a situação. E agora? Será que Stitch vai se acalmar e se tornar um bom cachorro? Ou será que ele vai acabar destruindo tudo? Então, Stitch agora mora com Lilo e Nani. Mas olha, ele não tá ajudando nem um pouco. Ele ainda age como um monstrinho caótico, destruindo as coisas da casa e deixando Nani cada vez mais desesperada. E para piorar, Cobra Bubbles, o assistente social grandão e sério, já deixou bem claro: se as coisas não melhorarem, Lilo vai ser levada para outra família. Só que Lilo, na maior inocência, acredita que pode transformar Stitch num cachorro bonzinho. E como ela acha que Elvis Presley é o modelo perfeito de comportamento, ela decide ensinar Stitch a ser como o rei do rock. Mas óbvio, isso dá muito errado. Eles tentam fazer Stitch se comportar na praia, mas ele quase afoga um monte de gente com sua bagunça. Tentam ensiná-lo a tocar violão, mas ele quebra o instrumento. E quando tentam mostrar que ele pode ser educado em público, ele assusta todo mundo e causa uma confusão geral. Nani tá arrancando os cabelos, porque enquanto isso, ela também precisa arranjar um emprego. Mas sempre que ela tenta, Stitch aparece do nada e estraga tudo. Ela chega numa lanchonete para pedir trabalho. Stitch tá lá, derrubando comida em todo mundo. Ela tenta uma loja. Lá está Stitch, destruindo tudo de novo. E enquanto isso, os dois alienígenas, Jumba e Plickly, ainda estão na cola de Stitch. Só que como eles precisam capturá-lo sem que os humanos percebam, eles só pioram a situação. Eles aparecem disfarçados, fazem armadilhas ridículas e causam ainda mais confusão na ilha. Stitch começa a mudar, um pouco. Apesar de toda essa bagunça, Stitch começa a sentir algo estranho. Pela primeira vez na vida, ele não está sozinho. Ele começa a perceber que Lilo realmente gosta dele, que ele faz parte de algo maior, mas ele não entende muito bem o que é isso ainda. Aí vem a parte mais importante. Lilo ensina para ele o significado de Ohana. E ela diz: Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Isso mexe com Stitch. Ele nunca teve família antes. Ele foi criado para destruir, nunca para pertencer a algum lugar. Mas agora, de repente, ele tem Lilo e Nani. Só que tem um problema. Ele também começa a perceber que sua presença está tornando a vida delas um inferno. Cada vez que ele apronta, Nani perde mais oportunidades de trabalho. Cada vez que os alienígenas tentam capturá-lo, mais problemas aparecem. Ele quer ficar, mas sente que só está piorando tudo. E aí, numa noite, depois de mais uma confusão enorme, ele toma uma decisão. Ele vai embora. De madrugada, Stitch sai escondido da casa. Ele vai para a floresta e se senta lá, sozinho, segurando um livro da história do patinho feio. Ele olha as páginas e percebe que tem algo em comum com aquele patinho. Ele também se sente perdido, sem um lugar para chamar de lar. Lilo acorda e percebe que ele sumiu. Ela fica triste, mas não sabe onde procurá-lo. Enquanto isso, Nani recebe a pior notícia de todas. Cobra Bubbles decide que ela não consegue cuidar de Lilo e que vai tirá-la da casa. Nani implora por mais uma chance, mas parece que não tem mais jeito. E é aí que tudo piora de vez. Jumba, cansado de brincar de esconde-esconde, decide que não precisa mais ser discreto. Ele simplesmente invade a casa e começa uma batalha louca contra Stitch, destruindo tudo. Lilo, que estava em casa sozinha, vê tudo isso e liga para Cobra Bubbles, pedindo ajuda. Mas antes que alguém chegue, Jumba e Stitch acabam explodindo metade da casa. Quando Nani volta, tudo já foi pro espaço. A casa tá destruída, Lilo sumiu e Cobra Bubbles vê tudo isso acontecendo bem na frente dele. Ele não diz nada, mas o olhar dele já diz tudo. Acabou. Lilo será levada embora. Stitch, que tinha fugido e voltado no meio da confusão, vê tudo isso acontecer e percebe o que realmente quer. Ele quer ficar com elas. Ele quer ser parte da Ohana. Mas agora, talvez seja tarde demais. Agora, Lilo foi capturada pelos alienígenas. Nani está desesperada. Stitch finalmente entende o que significa ter uma família, mas tudo parece perdido. Será que ele vai conseguir consertar as coisas? Será que Lilo e Nani vão ficar juntas? Depois de toda a confusão na casa, Jumba e Plickly acabam se descontrolando e deixam escapar que Stitch não é só um cachorro estranho. Ele é um alienígena perigoso. Lilo escuta tudo e, assustada, foge.
Mas antes que possa fazer qualquer coisa, o Capitão Gantu aparece. Diferente de Jumba e Plickly, ele não quer capturar Stitch discretamente. Ele chega com uma nave gigante e resolve resolver tudo de uma vez. Ele vê Lilo perto da floresta e, achando que ela é só um problema no caminho, acaba levando ela junto com Stitch. Sim, agora os dois estão dentro da nave de Gantu, sendo levados para fora da Terra. Mas no último segundo, Stitch consegue escapar da cápsula onde estavam presos. Só que Lilo não tem a mesma sorte. A nave decola com ela dentro. Esse é Stitch, um alienígena que está, nesse exato momento, apavorado, fugindo pela galáxia de um poderoso inimigo. Ele está em busca de um esconderijo. Um grande exército foi mandado com o objetivo de capturá-lo a todo custo. Mas, mesmo com todo o esforço dos seus inimigos, Stitch consegue escapar. E adivinha onde ele vem parar? Sim, foi o que você pensou. Ele iria cair justamente na Terra, em uma ilha no Havaí, para ser mais exato. Assim que chega aqui, na Terra, ele conhece a pequena Lilo, e os dois têm uma cumplicidade imediata. Lilo e Stitch se tornam uma dupla inseparável, e agora tudo o que Lilo quer é proteger seu novo amigo de ser capturado pelo exército alienígena que está à sua procura. Que segredo será que Stitch carrega para despertar o interesse de tantos inimigos? Um mistério que será desvendado no decorrer desta emocionante aventura. Lá no espaço, bem longe da Terra, tem um monte de alienígenas reunidos num tribunal. E no meio deles, tem um bichinho azul, pequeno, com cara de quem aprontou todas. Esse é Stitch. Mas, calma, ele ainda não tem esse nome. Por enquanto ele é chamado de Experiência 626. Ele foi criado por um cientista maluco chamado Dr. Jumba, que fez de tudo para ele ser uma máquina de destruição. E olha, deu certo. Stitch é forte, rápido, esperto e, o pior de tudo, adora o caos. O problema é que os outros alienígenas não querem um monstrinho descontrolado por aí, então decidem prender ele e expulsar Jumba. Mas Stitch não tá nem aí. Antes que possam trancá-lo de vez, ele dá um jeito de escapar. Ele rouba uma nave, sai disparado pelo espaço e, adivinha só? Ele cai bem na Terra, mais especificamente no Havaí. E aí começa a bagunça de verdade. Enquanto isso, no Havaí, agora a gente conhece Lilo. Ela é uma garotinha que mora numa ilha linda, cheia de praias, mas a vida dela não é tão feliz assim. Ela perdeu os pais num acidente e agora vive com sua irmã mais velha, Nani. O problema é que as duas estão com dificuldades. Nani precisa cuidar de Lilo sozinha e ainda convencer o assistente social, o cara chamado Cobra Bubbles, de que ela consegue dar conta do recado. Lilo, por outro lado, é uma menina cheia de imaginação, mas muito solitária. Ela não tem muitos amigos porque é meio diferente das outras crianças. Enquanto elas brincam de forma normal, Lilo dá comida para peixes na praia e escuta Elvis Presley sozinha no quarto. As duas brigam às vezes, porque Lilo se sente incompreendida e Nani está sempre estressada tentando manter a casa em ordem. Mas no fundo, elas se amam muito. E é aí que entra Stitch na história. Depois de cair na Terra, Stitch acaba indo parar num abrigo de animais. Só que tem um detalhe, ele foi atropelado por um caminhão antes. Sim, ele tá todo amassado, mas como ele é praticamente indestrutível, tá de boa. O problema é que os alienígenas que estão atrás dele, Jumba, o cientista, e Plickly, um alien todo atrapalhado, precisam capturá-lo sem que os humanos percebam. Então, Stitch decide fingir que é um cachorro para se esconder. No dia seguinte, Nani, tentando fazer Lilo mais feliz e mostrar ao assistente social que ela consegue cuidar da irmã, leva a menina ao abrigo para escolher um cachorro. E quem ela escolhe? O bicho mais estranho que já pisou no planeta. Todo mundo fica tipo, tem certeza disso, Lilo? Mas ela bate o pé e diz que quer aquele cachorro. Ela acha ele especial, diferente, e como ela mesma se sente assim, acredita que vão se dar bem. Nani, sem ter muita escolha, aceita. Stitch agora tem um lar, mas ele não tá nem aí pra isso. Tudo o que ele quer é se esconder dos alienígenas e tentar não ser capturado. Só que tem um problema, ele é uma bolinha de destruição ambulante. Assim que chega na casa de Lilo, ele começa a bagunçar tudo. Quebra móveis, destrói fotos e ainda faz Lilo acreditar que ele é um cachorro especial. Enquanto isso, Jumba e Plickly estão escondidos na ilha, tentando pegar Stitch sem que os humanos percebam. Mas isso não é nada fácil, porque Stitch é esperto e sempre encontra um jeito de escapar. Nani começa a perceber que o cachorro de Lilo é um problema,
porque ele tá só piorando as coisas. Cobra Bubbles já deixou claro que se a situação não melhorar, Lilo pode ser levada para outra família. E aí, a pressão só aumenta. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, Lilo está encantada com Stitch. Ela não se importa que ele seja esquisito, porque no fundo ela também se sente assim. E assim, sem perceber, os dois começam a formar um laço. E assim termina a primeira parte da história. Stitch tá na Terra, tentando se esconder. Lilo finalmente tem um amigo. E Nani tá quase enlouquecendo com a situação. E agora? Será que Stitch vai se acalmar e se tornar um bom cachorro? Ou será que ele vai acabar destruindo tudo? Então, Stitch agora mora com Lilo e Nani. Mas olha, ele não tá ajudando nem um pouco. Ele ainda age como um monstrinho caótico, destruindo as coisas da casa e deixando Nani cada vez mais desesperada. E para piorar, Cobra Bubbles, o assistente social grandão e sério, já deixou bem claro: se as coisas não melhorarem, Lilo vai ser levada para outra família. Só que Lilo, na maior inocência, acredita que pode transformar Stitch num cachorro bonzinho. E como ela acha que Elvis Presley é o modelo perfeito de comportamento, ela decide ensinar Stitch a ser como o rei do rock. Mas óbvio, isso dá muito errado. Eles tentam fazer Stitch se comportar na praia, mas ele quase afoga um monte de gente com sua bagunça. Tentam ensiná-lo a tocar violão, mas ele quebra o instrumento. E quando tentam mostrar que ele pode ser educado em público, ele assusta todo mundo e causa uma confusão geral. Nani tá arrancando os cabelos, porque enquanto isso, ela também precisa arranjar um emprego. Mas sempre que ela tenta, Stitch aparece do nada e estraga tudo. Ela chega numa lanchonete para pedir trabalho. Stitch tá lá, derrubando comida em todo mundo. Ela tenta uma loja. Lá está Stitch, destruindo tudo de novo. E enquanto isso, os dois alienígenas, Jumba e Plickly, ainda estão na cola de Stitch. Só que como eles precisam capturá-lo sem que os humanos percebam, eles só pioram a situação. Eles aparecem disfarçados, fazem armadilhas ridículas e causam ainda mais confusão na ilha. Stitch começa a mudar, um pouco. Apesar de toda essa bagunça, Stitch começa a sentir algo estranho. Pela primeira vez na vida, ele não está sozinho. Ele começa a perceber que Lilo realmente gosta dele, que ele faz parte de algo maior, mas ele não entende muito bem o que é isso ainda. Aí vem a parte mais importante. Lilo ensina para ele o significado de Ohana. E ela diz: Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Isso mexe com Stitch. Ele nunca teve família antes. Ele foi criado para destruir, nunca para pertencer a algum lugar. Mas agora, de repente, ele tem Lilo e Nani. Só que tem um problema. Ele também começa a perceber que sua presença está tornando a vida delas um inferno. Cada vez que ele apronta, Nani perde mais oportunidades de trabalho. Cada vez que os alienígenas tentam capturá-lo, mais problemas aparecem. Ele quer ficar, mas sente que só está piorando tudo. E aí, numa noite, depois de mais uma confusão enorme, ele toma uma decisão. Ele vai embora. De madrugada, Stitch sai escondido da casa. Ele vai para a floresta e se senta lá, sozinho, segurando um livro da história do patinho feio. Ele olha as páginas e percebe que tem algo em comum com aquele patinho. Ele também se sente perdido, sem um lugar para chamar de lar. Lilo acorda e percebe que ele sumiu. Ela fica triste, mas não sabe onde procurá-lo. Enquanto isso, Nani recebe a pior notícia de todas. Cobra Bubbles decide que ela não consegue cuidar de Lilo e que vai tirá-la da casa. Nani implora por mais uma chance, mas parece que não tem mais jeito. E é aí que tudo piora de vez. Jumba, cansado de brincar de esconde-esconde, decide que não precisa mais ser discreto. Ele simplesmente invade a casa e começa uma batalha louca contra Stitch, destruindo tudo. Lilo, que estava em casa sozinha, vê tudo isso e liga para Cobra Bubbles, pedindo ajuda. Mas antes que alguém chegue, Jumba e Stitch acabam explodindo metade da casa. Quando Nani volta, tudo já foi pro espaço. A casa tá destruída, Lilo sumiu e Cobra Bubbles vê tudo isso acontecendo bem na frente dele. Ele não diz nada, mas o olhar dele já diz tudo. Acabou. Lilo será levada embora. Stitch, que tinha fugido e voltado no meio da confusão, vê tudo isso acontecer e percebe o que realmente quer. Ele quer ficar com elas. Ele quer ser parte da Ohana. Mas agora, talvez seja tarde demais. Agora, Lilo foi capturada pelos alienígenas. Nani está desesperada.
Stitch finalmente entende o que significa ter uma família, mas tudo parece perdido. Será que ele vai conseguir consertar as coisas? Será que Lilo e Nani vão ficar juntas? Depois de toda a confusão na casa, Jumba e Plickly acabam se descontrolando e deixam escapar que Stitch não é só um cachorro estranho, ele é um alienígena perigoso. Lilo escuta tudo e, assustada, foge. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, o Capitão Gantu aparece. Diferente de Jumba e Plickly, ele não quer capturar Stitch discretamente. Ele chega com uma nave gigante e resolve resolver tudo de uma vez. Ele vê Lilo perto da floresta e, achando que ela é só um problema no caminho, acaba levando ela junto com Stitch. Sim, agora os dois estão dentro da nave de Gantu, sendo levados para fora da Terra. Mas no último segundo, Stitch consegue escapar da cápsula onde estavam presos. Só que Lilo não tem a mesma sorte. A nave decola com ela dentro. Esse é Stitch, um alienígena que está, nesse exato momento, apavorado, fugindo pela galáxia de um poderoso inimigo. Ele está em busca de um esconderijo. Um grande exército foi mandado com o objetivo de capturá-lo a todo custo. Mas, mesmo com todo o esforço dos seus inimigos, Stitch consegue escapar. E adivinha onde ele vem parar? Sim, foi o que você pensou. Ele iria cair justamente na Terra, em uma ilha no Havaí, para ser mais exato. Assim que chega aqui, na Terra, ele conhece a pequena Lilo, e os dois têm uma cumplicidade imediata. Lilo e Stitch se tornam uma dupla inseparável, e agora tudo o que Lilo quer é proteger seu novo amigo de ser capturado pelo exército alienígena que está à sua procura. Que segredo será que Stitch carrega para despertar o interesse de tantos inimigos? Um mistério que será desvendado no decorrer desta emocionante aventura. Lá no espaço, bem longe da Terra, tem um monte de alienígenas reunidos num tribunal. E no meio deles, tem um bichinho azul, pequeno, com cara de quem aprontou todas. Esse é Stitch. Mas, calma, ele ainda não tem esse nome. Por enquanto ele é chamado de Experiência 626. Ele foi criado por um cientista maluco chamado Dr. Jumba, que fez de tudo para ele ser uma máquina de destruição. E olha, deu certo. Stitch é forte, rápido, esperto e, o pior de tudo, adora o caos. O problema é que os outros alienígenas não querem um monstrinho descontrolado por aí, então decidem prender ele e expulsar Jumba. Mas Stitch não tá nem aí. Antes que possam trancá-lo de vez, ele dá um jeito de escapar. Ele rouba uma nave, sai disparado pelo espaço e, adivinha só? Ele cai bem na Terra, mais especificamente no Havaí. E aí começa a bagunça de verdade. Enquanto isso, no Havaí, agora a gente conhece Lilo. Ela é uma garotinha que mora numa ilha linda, cheia de praias, mas a vida dela não é tão feliz assim. Ela perdeu os pais num acidente e agora vive com sua irmã mais velha, Nani. O problema é que as duas estão com dificuldades. Nani precisa cuidar de Lilo sozinha e ainda convencer o assistente social, o cara chamado Cobra Bubbles, de que ela consegue dar conta do recado. Lilo, por outro lado, é uma menina cheia de imaginação, mas muito solitária. Ela não tem muitos amigos porque é meio diferente das outras crianças. Enquanto elas brincam de forma normal, Lilo dá comida para peixes na praia e escuta Elvis Presley sozinha no quarto. As duas brigam às vezes, porque Lilo se sente incompreendida e Nani está sempre estressada tentando manter a casa em ordem. Mas no fundo, elas se amam muito. E é aí que entra Stitch na história. Depois de cair na Terra, Stitch acaba indo parar num abrigo de animais. Só que tem um detalhe, ele foi atropelado por um caminhão antes. Sim, ele tá todo amassado, mas como ele é praticamente indestrutível, tá de boa. O problema é que os alienígenas que estão atrás dele, Jumba, o cientista, e Plickly, um alien todo atrapalhado, precisam capturá-lo sem que os humanos percebam. Então, Stitch decide fingir que é um cachorro para se esconder. No dia seguinte, Nani, tentando fazer Lilo mais feliz e mostrar ao assistente social que ela consegue cuidar da irmã, leva a menina ao abrigo para escolher um cachorro. E quem ela escolhe? O bicho mais estranho que já pisou no planeta. Todo mundo fica tipo, tem certeza disso, Lilo? Mas ela bate o pé e diz que quer aquele cachorro. Ela acha ele especial, diferente, e como ela mesma se sente assim, acredita que vão se dar bem. Nani, sem ter muita escolha, aceita. Stitch agora tem um lar, mas ele não tá nem aí pra isso. Tudo o que ele quer é se esconder dos alienígenas e tentar não ser capturado. Só que tem um problema, ele é uma bolinha de destruição ambulante. Assim que chega na casa de Lilo, ele começa a bagunçar tudo.
quebra móveis, destrói fotos e ainda faz Lilo acreditar que ele é um cachorro especial. Enquanto isso, Jumba e Plickly estão escondidos na ilha, tentando pegar Stitch sem que os humanos percebam. Mas isso não é nada fácil, porque Stitch é esperto e sempre encontra um jeito de escapar. Nani começa a perceber que o cachorro de Lilo é um problema, porque ele tá só piorando as coisas. Cobra Bubbles já deixou claro que se a situação não melhorar, Lilo pode ser levada para outra família. E aí, a pressão só aumenta. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, Lilo está encantada com Stitch. Ela não se importa que ele seja esquisito, porque no fundo ela também se sente assim. E assim, sem perceber, os dois começam a formar um laço. E assim termina a primeira parte da história. Stitch tá na terra, tentando se esconder, Lilo finalmente tem um amigo, e Nani tá quase enlouquecendo com a situação. E agora? Será que Stitch vai se acalmar e se tornar um bom cachorro? Ou será que ele vai acabar destruindo tudo? Então, Stitch agora mora com Lilo e Nani. Mas olha, ele não tá ajudando nem um pouco. Ele ainda age como um monstrinho caótico, destruindo as coisas da casa e deixando Nani cada vez mais desesperada. E para piorar, Cobra Bubbles, o assistente social grandão e sério, já deixou bem claro: se as coisas não melhorarem, Lilo vai ser levada para outra família. Só que Lilo, na maior inocência, acredita que pode transformar Stitch num cachorro bonzinho. E como ela acha que Elvis Presley é o modelo perfeito de comportamento, ela decide ensinar Stitch a ser como o rei do rock. Mas óbvio, isso dá muito errado. Eles tentam fazer Stitch se comportar na praia, mas ele quase afoga um monte de gente com sua bagunça. Tentam ensiná-lo a tocar violão, mas ele quebra o instrumento. E quando tentam mostrar que ele pode ser educado em público, ele assusta todo mundo e causa uma confusão geral. Nani tá arrancando os cabelos, porque enquanto isso, ela também precisa arranjar um emprego. Mas sempre que ela tenta, Stitch aparece do nada e estraga tudo. Ela chega numa lanchonete para pedir trabalho. Stitch tá lá, derrubando comida em todo mundo. Ela tenta uma loja. Lá está Stitch, destruindo tudo de novo. E enquanto isso, os dois alienígenas, Jumba e Plickly, ainda estão na cola de Stitch. Só que como eles precisam capturá-lo sem que os humanos percebam, eles só pioram a situação. Eles aparecem disfarçados, fazem armadilhas ridículas e causam ainda mais confusão na ilha. Stitch começa a mudar, um pouco. Apesar de toda essa bagunça, Stitch começa a sentir algo estranho. Pela primeira vez na vida, ele não está sozinho. Ele começa a perceber que Lilo realmente gosta dele, que ele faz parte de algo maior. Mas ele não entende muito bem o que é isso ainda. Aí vem a parte mais importante. Lilo ensina para ele o significado de Ohana. E ela diz: Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Isso mexe com Stitch. Ele nunca teve família antes. Ele foi criado para destruir, nunca para pertencer a algum lugar. Mas agora, de repente, ele tem Lilo e Nani. Só que tem um problema. Ele também começa a perceber que sua presença está tornando a vida delas um inferno. Cada vez que ele apronta, Nani perde mais oportunidades de trabalho. Cada vez que os alienígenas tentam capturá-lo, mais problemas aparecem. Ele quer ficar, mas sente que só está piorando tudo. E aí, numa noite, depois de mais uma confusão enorme, ele toma uma decisão. Ele vai embora. De madrugada, Stitch sai escondido da casa. Ele vai para a floresta e se senta lá, sozinho, segurando um livro da história do patinho feio. Ele olha as páginas e percebe que tem algo em comum com aquele patinho. Ele também se sente perdido, sem um lugar para chamar de lar. Lilo acorda e percebe que ele sumiu. Ela fica triste, mas não sabe onde procurá-lo. Enquanto isso, Nani recebe a pior notícia de todas. Cobra Bubbles decide que ela não consegue cuidar de Lilo e que vai tirá-la da casa. Nani implora por mais uma chance, mas parece que não tem mais jeito. E é aí que tudo piora de vez. Jumba, cansado de brincar de esconde-esconde, decide que não precisa mais ser discreto. Ele simplesmente invade a casa e começa uma batalha louca contra Stitch, destruindo tudo. Lilo, que estava em casa sozinha, vê tudo isso e liga para Cobra Bubbles, pedindo ajuda. Mas antes que alguém chegue, Jumba e Stitch acabam explodindo metade da casa. Quando Nani volta, tudo já foi pro espaço. A casa tá destruída, Lilo sumiu e Cobra Bubbles vê tudo isso acontecendo bem na frente dele. Ele não diz nada, mas o olhar dele já diz tudo. Acabou. Lilo será levada embora.
Stitch, que tinha fugido e voltado no meio da confusão, vê tudo isso acontecer e percebe o que realmente quer. Ele quer ficar com elas. Ele quer ser parte da Ohana. Mas agora, talvez seja tarde demais. Agora, Lilo foi capturada pelos alienígenas. Nani está desesperada. Stitch finalmente entende o que significa ter uma família, mas tudo parece perdido. Será que ele vai conseguir consertar as coisas? Será que Lilo e Nani vão ficar juntas? Depois de toda a confusão na casa, Jumba e Plickly acabam se descontrolando e deixam escapar que Stitch não é só um cachorro estranho. Ele é um alienígena perigoso. Lilo escuta tudo e, assustada, foge. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, o Capitão Gantu aparece. Diferente de Jumba e Plickly, ele não quer capturar Stitch discretamente. Ele chega com uma nave gigante e resolve resolver tudo de uma vez. Ele vê Lilo perto da floresta e, achando que ela é só um problema no caminho, acaba levando ela junto com Stitch. Sim, agora os dois estão dentro da nave de Gantu, sendo levados para fora da Terra. Mas no último segundo, Stitch consegue escapar da cápsula onde estavam presos. Só que Lilo não tem a mesma sorte. A nave decola com ela dentro. Esse é Stitch, um alienígena que está, nesse exato momento, apavorado, fugindo pela galáxia de um poderoso inimigo. Ele está em busca de um esconderijo. Um grande exército foi mandado com o objetivo de capturá-lo a todo custo. Mas, mesmo com todo o esforço dos seus inimigos, Stitch consegue escapar. E adivinha onde ele vem parar? Sim, foi o que você pensou. Ele iria cair justamente na Terra, em uma ilha no Havaí, para ser mais exato. Assim que chega aqui, na Terra, ele conhece a pequena Lilo, e os dois têm uma cumplicidade imediata. Lilo e Stitch se tornam uma dupla inseparável, e agora tudo o que Lilo quer é proteger seu novo amigo de ser capturado pelo exército alienígena que está à sua procura. Que segredo será que Stitch carrega para despertar o interesse de tantos inimigos? Um mistério que será desvendado no decorrer desta emocionante aventura. Lá no espaço, bem longe da Terra, tem um monte de alienígenas reunidos num tribunal. E no meio deles, tem um bichinho azul, pequeno, com cara de quem aprontou todas. Esse é Stitch. Mas, calma, ele ainda não tem esse nome. Por enquanto ele é chamado de Experiência 626. Ele foi criado por um cientista maluco chamado Dr. Jumba, que fez de tudo para ele ser uma máquina de destruição. E olha, deu certo. Stitch é forte, rápido, esperto e, o pior de tudo, adora o caos. O problema é que os outros alienígenas não querem um monstrinho descontrolado por aí, então decidem prender ele e expulsar Jumba. Mas Stitch não tá nem aí. Antes que possam trancá-lo de vez, ele dá um jeito de escapar. Ele rouba uma nave, sai disparado pelo espaço e, adivinha só? Ele cai bem na Terra, mais especificamente no Havaí. E aí começa a bagunça de verdade. Enquanto isso, no Havaí, agora a gente conhece Lilo. Ela é uma garotinha que mora numa ilha linda, cheia de praias, mas a vida dela não é tão feliz assim. Ela perdeu os pais num acidente e agora vive com sua irmã mais velha, Nani. O problema é que as duas estão com dificuldades. Nani precisa cuidar de Lilo sozinha e ainda convencer o assistente social, o cara chamado Cobra Bubbles, de que ela consegue dar conta do recado. Lilo, por outro lado, é uma menina cheia de imaginação, mas muito solitária. Ela não tem muitos amigos porque é meio diferente das outras crianças. Enquanto elas brincam de forma normal, Lilo dá comida para peixes na praia e escuta Elvis Presley sozinha no quarto. As duas brigam às vezes, porque Lilo se sente incompreendida e Nani está sempre estressada tentando manter a casa em ordem. Mas no fundo, elas se amam muito. E é aí que entra Stitch na história. Depois de cair na Terra, Stitch acaba indo parar num abrigo de animais. Só que tem um detalhe, ele foi atropelado por um caminhão antes. Sim, ele tá todo amassado, mas como ele é praticamente indestrutível, tá de boa. O problema é que os alienígenas que estão atrás dele, Jumba, o cientista, e Plickly, um alien todo atrapalhado, precisam capturá-lo sem que os humanos percebam. Então, Stitch decide fingir que é um cachorro para se esconder. No dia seguinte, Nani, tentando fazer Lilo mais feliz e mostrar ao assistente social que ela consegue cuidar da irmã, leva a menina ao abrigo para escolher um cachorro. E quem ela escolhe? O bicho mais estranho que já pisou no planeta. Todo mundo fica tipo, tem certeza disso, Lilo? Mas ela bate o pé e diz que quer aquele cachorro. Ela acha ele especial, diferente, e como ela mesma se sente assim, acredita que vão se dar bem.
Nani, sem ter muita escolha, aceita. Stitch agora tem um lar, mas ele não tá nem aí pra isso. Tudo o que ele quer é se esconder dos alienígenas e tentar não ser capturado. Só que tem um problema, ele é uma bolinha de destruição ambulante. Assim que chega na casa de Lilo, ele começa a bagunçar tudo. Quebra móveis, destrói fotos e ainda faz Lilo acreditar que ele é um cachorro especial. Enquanto isso, Jumba e Plickly estão escondidos na ilha, tentando pegar Stitch sem que os humanos percebam. Mas isso não é nada fácil, porque Stitch é esperto e sempre encontra um jeito de escapar. Nani começa a perceber que o cachorro de Lilo é um problema, porque ele tá só piorando as coisas. Cobra Bubbles já deixou claro que se a situação não melhorar, Lilo pode ser levada para outra família. E aí, a pressão só aumenta. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, Lilo está encantada com Stitch. Ela não se importa que ele seja esquisito, porque no fundo ela também se sente assim. E assim, sem perceber, os dois começam a formar um laço. E assim termina a primeira parte da história. Stitch tá na terra, tentando se esconder. Lilo finalmente tem um amigo. E Nani tá quase enlouquecendo com a situação. E agora? Será que Stitch vai se acalmar e se tornar um bom cachorro? Ou será que ele vai acabar destruindo tudo? Então, Stitch agora mora com Lilo e Nani. Mas olha, ele não tá ajudando nem um pouco. Ele ainda age como um monstrinho caótico, destruindo as coisas da casa e deixando Nani cada vez mais desesperada. E para piorar, Cobra Bubbles, o assistente social grandão e sério, já deixou bem claro: se as coisas não melhorarem, Lilo vai ser levada para outra família. Só que Lilo, na maior inocência, acredita que pode transformar Stitch num cachorro bonzinho. E como ela acha que Elvis Presley é o modelo perfeito de comportamento, ela decide ensinar Stitch a ser como o rei do rock. Mas óbvio, isso dá muito errado. Eles tentam fazer Stitch se comportar na praia, mas ele quase afoga um monte de gente com sua bagunça. Tentam ensiná-lo a tocar violão, mas ele quebra o instrumento. E quando tentam mostrar que ele pode ser educado em público, ele assusta todo mundo e causa uma confusão geral. Nani tá arrancando os cabelos, porque enquanto isso, ela também precisa arranjar um emprego. Mas sempre que ela tenta, Stitch aparece do nada e estraga tudo. Ela chega numa lanchonete para pedir trabalho. Stitch tá lá, derrubando comida em todo mundo. Ela tenta uma loja. Lá está Stitch, destruindo tudo de novo. E enquanto isso, os dois alienígenas, Jumba e Plickly, ainda estão na cola de Stitch. Só que como eles precisam capturá-lo sem que os humanos percebam, eles só pioram a situação. Eles aparecem disfarçados, fazem armadilhas ridículas e causam ainda mais confusão na ilha. Stitch começa a mudar, um pouco. Apesar de toda essa bagunça, Stitch começa a sentir algo estranho. Pela primeira vez na vida, ele não está sozinho. Ele começa a perceber que Lilo realmente gosta dele, que ele faz parte de algo maior. Mas ele não entende muito bem o que é isso ainda. Aí vem a parte mais importante. Lilo ensina para ele o significado de Ohana. E ela diz: Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Isso mexe com Stitch. Ele nunca teve família antes. Ele foi criado para destruir, nunca para pertencer a algum lugar. Mas agora, de repente, ele tem Lilo e Nani. Só que tem um problema. Ele também começa a perceber que sua presença está tornando a vida delas um inferno. Cada vez que ele apronta, Nani perde mais oportunidades de trabalho. Cada vez que os alienígenas tentam capturá-lo, mais problemas aparecem. Ele quer ficar, mas sente que só está piorando tudo. E aí, numa noite, depois de mais uma confusão enorme, ele toma uma decisão. Ele vai embora. De madrugada, Stitch sai escondido da casa. Ele vai para a floresta e se senta lá, sozinho, segurando um livro da história do patinho feio. Ele olha as páginas e percebe que tem algo em comum com aquele patinho. Ele também se sente perdido, sem um lugar para chamar de lar. Lilo acorda e percebe que ele sumiu. Ela fica triste, mas não sabe onde procurá-lo. Enquanto isso, Nani recebe a pior notícia de todas. Cobra Bubbles decide que ela não consegue cuidar de Lilo e que vai tirá-la da casa. Nani implora por mais uma chance, mas parece que não tem mais jeito. E é aí que tudo piora de vez. Jumba, cansado de brincar de esconde-esconde, decide que não precisa mais ser discreto. Ele simplesmente invade a casa e começa uma batalha louca contra Stitch, destruindo tudo. Lilo, que estava em casa sozinha, vê tudo isso e liga para Cobra Bubbles, pedindo ajuda.
Mas antes que alguém chegue, Jumba e Stitch acabam explodindo metade da casa. Quando Nani volta, tudo já foi pro espaço. A casa tá destruída, Lilo sumiu e Cobra Bubbles vê tudo isso acontecendo bem na frente dele. Ele não diz nada, mas o olhar dele já diz tudo. Acabou. Lilo será levada embora. Stitch, que tinha fugido e voltado no meio da confusão, vê tudo isso acontecer e percebe o que realmente quer. Ele quer ficar com elas. Ele quer ser parte da Ohana. Mas agora, talvez seja tarde demais. Agora, Lilo foi capturada pelos alienígenas. Nani está desesperada. Stitch finalmente entende o que significa ter uma família, mas tudo parece perdido. Será que ele vai conseguir consertar as coisas? Será que Lilo e Nani vão ficar juntas? Depois de toda a confusão na casa, Jumba e Plickly acabam se descontrolando e deixam escapar que Stitch não é só um cachorro estranho. Ele é um alienígena perigoso. Lilo escuta tudo e, assustada, foge. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, o Capitão Gantu aparece. Diferente de Jumba e Plickly, ele não quer capturar Stitch discretamente. Ele chega com uma nave gigante e resolve resolver tudo de uma vez. Ele vê Lilo perto da floresta e, achando que ela é só um problema no caminho, acaba levando ela junto com Stitch. Sim, agora os dois estão dentro da nave de Gantu, sendo levados para fora da Terra. Mas no último segundo, Stitch consegue escapar da cápsula onde estavam presos. Só que Lilo não tem a mesma sorte. A nave decola com ela dentro. Esse é Stitch, um alienígena que está, nesse exato momento, apavorado, fugindo pela galáxia de um poderoso inimigo. Ele está em busca de um esconderijo. Um grande exército foi mandado com o objetivo de capturá-lo a todo custo. Mas, mesmo com todo o esforço dos seus inimigos, Stitch consegue escapar. E adivinha onde ele vem parar? Sim, foi o que você pensou. Ele iria cair justamente na Terra, em uma ilha no Havaí, para ser mais exato. Assim que chega aqui, na Terra, ele conhece a pequena Lilo, e os dois têm uma cumplicidade imediata. Lilo e Stitch se tornam uma dupla inseparável, e agora tudo o que Lilo quer é proteger seu novo amigo de ser capturado pelo exército alienígena que está à sua procura. Que segredo será que Stitch carrega para despertar o interesse de tantos inimigos? Um mistério que será desvendado no decorrer desta emocionante aventura. Lá no espaço, bem longe da Terra, tem um monte de alienígenas reunidos num tribunal. E no meio deles, tem um bichinho azul, pequeno, com cara de quem aprontou todas. Esse é Stitch. Mas, calma, ele ainda não tem esse nome. Por enquanto ele é chamado de Experiência 626. Ele foi criado por um cientista maluco chamado Dr. Jumba, que fez de tudo para ele ser uma máquina de destruição. E olha, deu certo. Stitch é forte, rápido, esperto e, o pior de tudo, adora o caos. O problema é que os outros alienígenas não querem um monstrinho descontrolado por aí, então decidem prender ele e expulsar Jumba. Mas Stitch não tá nem aí. Antes que possam trancá-lo de vez, ele dá um jeito de escapar. Ele rouba uma nave, sai disparado pelo espaço e, adivinha só? Ele cai bem na Terra, mais especificamente no Havaí. E aí começa a bagunça de verdade. Enquanto isso, no Havaí, agora a gente conhece Lilo. Ela é uma garotinha que mora numa ilha linda, cheia de praias, mas a vida dela não é tão feliz assim. Ela perdeu os pais num acidente e agora vive com sua irmã mais velha, Nani. O problema é que as duas estão com dificuldades. Nani precisa cuidar de Lilo sozinha e ainda convencer o assistente social, o cara chamado Cobra Bubbles, de que ela consegue dar conta do recado. Lilo, por outro lado, é uma menina cheia de imaginação, mas muito solitária. Ela não tem muitos amigos porque é meio diferente das outras crianças. Enquanto elas brincam de forma normal, Lilo dá comida para peixes na praia e escuta Elvis Presley sozinha no quarto. As duas brigam às vezes, porque Lilo se sente incompreendida e Nani está sempre estressada tentando manter a casa em ordem. Mas no fundo, elas se amam muito. E é aí que entra Stitch na história. Depois de cair na Terra, Stitch acaba indo parar num abrigo de animais. Só que tem um detalhe, ele foi atropelado por um caminhão antes. Sim, ele tá todo amassado, mas como ele é praticamente indestrutível, tá de boa. O problema é que os alienígenas que estão atrás dele, Jumba, o cientista, e Plickly, um alien todo atrapalhado, precisam capturá-lo sem que os humanos percebam. Então, Stitch decide fingir que é um cachorro para se esconder. No dia seguinte, Nani, tentando fazer Lilo mais feliz e mostrar ao assistente social que ela consegue cuidar da irmã,
leva a menina ao abrigo para escolher um cachorro. E quem ela escolhe? O bicho mais estranho que já pisou no planeta. Todo mundo fica tipo, tem certeza disso, Lilo? Mas ela bate o pé e diz que quer aquele cachorro. Ela acha ele especial, diferente, e como ela mesma se sente assim, acredita que vão se dar bem. Nani, sem ter muita escolha, aceita. Stitch agora tem um lar, mas ele não tá nem aí pra isso. Tudo o que ele quer é se esconder dos alienígenas e tentar não ser capturado. Só que tem um problema, ele é uma bolinha de destruição ambulante. Assim que chega na casa de Lilo, ele começa a bagunçar tudo. Quebra móveis, destrói fotos, e ainda faz Lilo acreditar que ele é um cachorro especial. Enquanto isso, Jumba e Plickly estão escondidos na ilha, tentando pegar Stitch sem que os humanos percebam. Mas isso não é nada fácil, porque Stitch é esperto e sempre encontra um jeito de escapar. Nani começa a perceber que o cachorro de Lilo é um problema, porque ele tá só piorando as coisas. Cobra Bubbles já deixou claro que se a situação não melhorar, Lilo pode ser levada para outra família. E aí, a pressão só aumenta. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, Lilo está encantada com Stitch. Ela não se importa que ele seja esquisito, porque no fundo ela também se sente assim. E assim, sem perceber, os dois começam a formar um laço. E assim termina a primeira parte da história. Stitch tá na Terra, tentando se esconder, Lilo finalmente tem um amigo, e Nani tá quase enlouquecendo com a situação. E agora? Será que Stitch vai se acalmar e se tornar um bom cachorro? Ou será que ele vai acabar destruindo tudo? Então, Stitch agora mora com Lilo e Nani. Mas olha, ele não tá ajudando nem um pouco. Ele ainda age como um monstrinho caótico, destruindo as coisas da casa e deixando Nani cada vez mais desesperada. E para piorar, Cobra Bubbles, o assistente social grandão e sério, já deixou bem claro: se as coisas não melhorarem, Lilo vai ser levada para outra família. Só que Lilo, na maior inocência, acredita que pode transformar Stitch num cachorro bonzinho. E como ela acha que Elvis Presley é o modelo perfeito de comportamento, ela decide ensinar Stitch a ser como o rei do rock. Mas óbvio, isso dá muito errado. Eles tentam fazer Stitch se comportar na praia, mas ele quase afoga um monte de gente com sua bagunça. Tentam ensiná-lo a tocar violão, mas ele quebra o instrumento. E quando tentam mostrar que ele pode ser educado em público, ele assusta todo mundo e causa uma confusão geral. Nani tá arrancando os cabelos, porque enquanto isso, ela também precisa arranjar um emprego. Mas sempre que ela tenta, Stitch aparece do nada e estraga tudo. Ela chega numa lanchonete para pedir trabalho. Stitch tá lá, derrubando comida em todo mundo. Ela tenta uma loja. Lá está Stitch, destruindo tudo de novo. E enquanto isso, os dois alienígenas, Jumba e Plickly, ainda estão na cola de Stitch. Só que como eles precisam capturá-lo sem que os humanos percebam, eles só pioram a situação. Eles aparecem disfarçados, fazem armadilhas ridículas e causam ainda mais confusão na ilha. Stitch começa a mudar, um pouco. Apesar de toda essa bagunça, Stitch começa a sentir algo estranho. Pela primeira vez na vida, ele não está sozinho. Ele começa a perceber que Lilo realmente gosta dele, que ele faz parte de algo maior. Mas ele não entende muito bem o que é isso ainda. Aí vem a parte mais importante. Lilo ensina para ele o significado de Ohana. E ela diz: Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Isso mexe com Stitch. Ele nunca teve família antes. Ele foi criado para destruir, nunca para pertencer a algum lugar. Mas agora, de repente, ele tem Lilo e Nani. Só que tem um problema. Ele também começa a perceber que sua presença está tornando a vida delas um inferno. Cada vez que ele apronta, Nani perde mais oportunidades de trabalho. Cada vez que os alienígenas tentam capturá-lo, mais problemas aparecem. Ele quer ficar, mas sente que só está piorando tudo. E aí, numa noite, depois de mais uma confusão enorme, ele toma uma decisão. Ele vai embora. De madrugada, Stitch sai escondido da casa. Ele vai para a floresta e se senta lá, sozinho, segurando um livro da história do patinho feio. Ele olha as páginas e percebe que tem algo em comum com aquele patinho. Ele também se sente perdido, sem um lugar para chamar de lar. Lilo acorda e percebe que ele sumiu. Ela fica triste, mas não sabe onde procurá-lo. Enquanto isso, Nani recebe a pior notícia de todas. Cobra Bubbles decide que ela não consegue cuidar de Lilo e que vai tirá-la da casa. Nani implora por mais uma chance, mas parece que não tem mais jeito.
E é aí que tudo piora de vez. Jumba, cansado de brincar de esconde-esconde, decide que não precisa mais ser discreto. Ele simplesmente invade a casa e começa uma batalha louca contra Stitch, destruindo tudo. Lilo, que estava em casa sozinha, vê tudo isso e liga para a cobra Bubbles, pedindo ajuda. Mas antes que alguém chegue, Jumba e Stitch acabam explodindo metade da casa. Quando Nani volta, tudo já foi pro espaço. A casa tá destruída, Lilo sumiu e Cobra Bubbles vê tudo isso acontecendo bem na frente dele. Ele não diz nada, mas o olhar dele já diz tudo. Acabou. Lilo será levada embora. Stitch, que tinha fugido e voltado no meio da confusão, vê tudo isso acontecer e percebe o que realmente quer. Ele quer ficar com elas. Ele quer ser parte da Ohana. Mas agora, talvez seja tarde demais. Agora, Lilo foi capturada pelos alienígenas. Nani está desesperada. Stitch finalmente entende o que significa ter uma família, mas tudo parece perdido. Será que ele vai conseguir consertar as coisas? Será que Lilo e Nani vão ficar juntas? Depois de toda a confusão na casa, Jumba e Plickly acabam se descontrolando e deixam escapar que Stitch não é só um cachorro estranho. Ele é um alienígena perigoso. Lilo escuta tudo e, assustada, foge. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, o Capitão Gantu aparece. Diferente de Jumba e Plickly, ele não quer capturar Stitch discretamente. Ele chega com uma nave gigante e resolve resolver tudo de uma vez. Ele vê Lilo perto da floresta e, achando que ela é só um problema no caminho, acaba levando ela junto com Stitch. Sim, agora os dois estão dentro da nave de Gantu, sendo levados para fora da Terra. Mas no último segundo, Stitch consegue escapar da cápsula onde estavam presos. Só que Lilo não tem a mesma sorte. A nave decola com ela dentro. Esse é Stitch, um alienígena que está, nesse exato momento, apavorado, fugindo pela galáxia de um poderoso inimigo. Ele está em busca de um esconderijo. Um grande exército foi mandado com o objetivo de capturá-lo a todo custo. Mas, mesmo com todo o esforço dos seus inimigos, Stitch consegue escapar. E adivinha onde ele vem parar? Sim, foi o que você pensou. Ele iria cair justamente na Terra, em uma ilha no Havaí, para ser mais exato. Assim que chega aqui, na Terra, ele conhece a pequena Lilo, e os dois têm uma cumplicidade imediata. Lilo e Stitch se tornam uma dupla inseparável, e agora tudo o que Lilo quer é proteger seu novo amigo de ser capturado pelo exército alienígena que está à sua procura. Que segredo será que Stitch carrega para despertar o interesse de tantos inimigos? Um mistério que será desvendado no decorrer desta emocionante aventura. Lá no espaço, bem longe da Terra, tem um monte de alienígenas reunidos num tribunal. E no meio deles, tem um bichinho azul, pequeno, com cara de quem aprontou todas. Esse é Stitch. Mas, calma, ele ainda não tem esse nome. Por enquanto ele é chamado de Experiência 626. Ele foi criado por um cientista maluco chamado Dr. Jumba, que fez de tudo para ele ser uma máquina de destruição. E olha, deu certo. Stitch é forte, rápido, esperto e, o pior de tudo, adora o caos. O problema é que os outros alienígenas não querem um monstrinho descontrolado por aí, então decidem prender ele e expulsar Jumba. Mas Stitch não tá nem aí. Antes que possam trancá-lo de vez, ele dá um jeito de escapar. Ele rouba uma nave, sai disparado pelo espaço e, adivinha só? Ele cai bem na Terra, mais especificamente no Havaí. E aí começa a bagunça de verdade. Enquanto isso, no Havaí, agora a gente conhece Lilo. Ela é uma garotinha que mora numa ilha linda, cheia de praias, mas a vida dela não é tão feliz assim. Ela perdeu os pais num acidente e agora vive com sua irmã mais velha, Nani. O problema é que as duas estão com dificuldades. Nani precisa cuidar de Lilo sozinha e ainda convencer o assistente social, o cara chamado Cobra Bubbles, de que ela consegue dar conta do recado. Lilo, por outro lado, é uma menina cheia de imaginação, mas muito solitária. Ela não tem muitos amigos porque é meio diferente das outras crianças. Enquanto elas brincam de forma normal, Lilo dá comida para peixes na praia e escuta Elvis Presley sozinha no quarto. As duas brigam às vezes, porque Lilo se sente incompreendida e Nani está sempre estressada tentando manter a casa em ordem. Mas no fundo, elas se amam muito. E é aí que entra Stitch na história. Depois de cair na Terra, Stitch acaba indo parar num abrigo de animais. Só que tem um detalhe, ele foi atropelado por um caminhão antes. Sim, ele tá todo amassado, mas como ele é praticamente indestrutível, tá de boa. O problema é que os alienígenas que estão atrás dele
Jumba, o cientista, e Plickly, um alien todo atrapalhado, precisam capturá-lo sem que os humanos percebam. Então, Stitch decide fingir que é um cachorro para se esconder. No dia seguinte, Nani, tentando fazer Lilo mais feliz e mostrar ao assistente social que ela consegue cuidar da irmã, leva a menina ao abrigo para escolher um cachorro. E quem ela escolhe? O bicho mais estranho que já pisou no planeta. Todo mundo fica tipo, tem certeza disso, Lilo? Mas ela bate o pé e diz que quer aquele cachorro. Ela acha ele especial, diferente, e como ela mesma se sente assim, acredita que vão se dar bem. Nani, sem ter muita escolha, aceita. Stitch agora tem um lar, mas ele não tá nem aí pra isso. Tudo o que ele quer é se esconder dos alienígenas e tentar não ser capturado. Só que tem um problema, ele é uma bolinha de destruição ambulante. Assim que chega na casa de Lilo, ele começa a bagunçar tudo. Quebra móveis, destrói fotos, e ainda faz Lilo acreditar que ele é um cachorro especial. Enquanto isso, Jumba e Plickly estão escondidos na ilha, tentando pegar Stitch sem que os humanos percebam. Mas isso não é nada fácil, porque Stitch é esperto e sempre encontra um jeito de escapar. Nani começa a perceber que o cachorro de Lilo é um problema, porque ele tá só piorando as coisas. Cobra Bubbles já deixou claro que se a situação não melhorar, Lilo pode ser levada para outra família. E aí, a pressão só aumenta. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, Lilo está encantada com Stitch. Ela não se importa que ele seja esquisito, porque no fundo ela também se sente assim. E assim, sem perceber, os dois começam a formar um laço. E assim termina a primeira parte da história. Stitch tá na Terra, tentando se esconder, Lilo finalmente tem um amigo, e Nani tá quase enlouquecendo com a situação. E agora? Será que Stitch vai se acalmar e se tornar um bom cachorro? Ou será que ele vai acabar destruindo tudo? Então, Stitch agora mora com Lilo e Nani. Mas olha, ele não tá ajudando nem um pouco. Ele ainda age como um monstrinho caótico, destruindo as coisas da casa e deixando Nani cada vez mais desesperada. E para piorar, Cobra Bubbles, o assistente social grandão e sério, já deixou bem claro: se as coisas não melhorarem, Lilo vai ser levada para outra família. Só que Lilo, na maior inocência, acredita que pode transformar Stitch num cachorro bonzinho. E como ela acha que Elvis Presley é o modelo perfeito de comportamento, ela decide ensinar Stitch a ser como o rei do rock. Mas óbvio, isso dá muito errado. Eles tentam fazer Stitch se comportar na praia, mas ele quase afoga um monte de gente com sua bagunça. Tentam ensiná-lo a tocar violão, mas ele quebra o instrumento. E quando tentam mostrar que ele pode ser educado em público, ele assusta todo mundo e causa uma confusão geral. Nani tá arrancando os cabelos, porque enquanto isso, ela também precisa arranjar um emprego. Mas sempre que ela tenta, Stitch aparece do nada e estraga tudo. Ela chega numa lanchonete para pedir trabalho. Stitch tá lá, derrubando comida em todo mundo. Ela tenta uma loja. Lá está Stitch, destruindo tudo de novo. E enquanto isso, os dois alienígenas, Jumba e Plickly, ainda estão na cola de Stitch. Só que como eles precisam capturá-lo sem que os humanos percebam, eles só pioram a situação. Eles aparecem disfarçados, fazem armadilhas ridículas e causam ainda mais confusão na ilha. Stitch começa a mudar, um pouco. Apesar de toda essa bagunça, Stitch começa a sentir algo estranho. Pela primeira vez na vida, ele não está sozinho. Ele começa a perceber que Lilo realmente gosta dele, que ele faz parte de algo maior, mas ele não entende muito bem o que é isso ainda. Aí vem a parte mais importante. Lilo ensina para ele o significado de Ohana. E ela diz: Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Isso mexe com Stitch. Ele nunca teve família antes. Ele foi criado para destruir, nunca para pertencer a algum lugar. Mas agora, de repente, ele tem Lilo e Nani. Só que tem um problema. Ele também começa a perceber que sua presença está tornando a vida delas um inferno. Cada vez que ele apronta, Nani perde mais oportunidades de trabalho. Cada vez que os alienígenas tentam capturá-lo, mais problemas aparecem. Ele quer ficar, mas sente que só está piorando tudo. E aí, numa noite, depois de mais uma confusão enorme, ele toma uma decisão. Ele vai embora. De madrugada, Stitch sai escondido da casa. Ele vai para a floresta e se senta lá, sozinho, segurando um livro da história do patinho feio. Ele olha as páginas e percebe que tem algo em comum com aquele patinho. Ele também se sente perdido, sem um lugar para chamar de lar.
Lilo acorda e percebe que ele sumiu. Ela fica triste, mas não sabe onde procurá-lo. Enquanto isso, Nani recebe a pior notícia de todas. Cobra Bubbles decide que ela não consegue cuidar de Lilo e que vai tirá-la da casa. Nani implora por mais uma chance, mas parece que não tem mais jeito. E é aí que tudo piora de vez. Jumba, cansado de brincar de esconde-esconde, decide que não precisa mais ser discreto. Ele simplesmente invade a casa e começa uma batalha louca contra Stitch, destruindo tudo. Lilo, que estava em casa sozinha, vê tudo isso e liga para Cobra Bubbles, pedindo ajuda. Mas antes que alguém chegue, Jumba e Stitch acabam explodindo metade da casa. Quando Nani volta, tudo já foi pro espaço. A casa tá destruída, Lilo sumiu e Cobra Bubbles vê tudo isso acontecendo bem na frente dele. Ele não diz nada, mas o olhar dele já diz tudo. Acabou. Lilo será levada embora. Stitch, que tinha fugido e voltado no meio da confusão, vê tudo isso acontecer e percebe o que realmente quer. Ele quer ficar com elas. Ele quer ser parte da Ohana. Mas agora, talvez seja tarde demais. Agora, Lilo foi capturada pelos alienígenas. Nani está desesperada. Stitch finalmente entende o que significa ter uma família, mas tudo parece perdido. Será que ele vai conseguir consertar as coisas? Será que Lilo e Nani vão ficar juntas? Depois de toda a confusão na casa, Jumba e Plickly acabam se descontrolando e deixam escapar que Stitch não é só um cachorro estranho. Ele é um alienígena perigoso. Lilo escuta tudo e, assustada, foge. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, o Capitão Gantu aparece. Diferente de Jumba e Plickly, ele não quer capturar Stitch discretamente. Ele chega com uma nave gigante e resolve resolver tudo de uma vez. Ele vê Lilo perto da floresta e, achando que ela é só um problema no caminho, acaba levando ela junto com Stitch. Sim, agora os dois estão dentro da nave de Gantu, sendo levados para fora da Terra. Mas no último segundo, Stitch consegue escapar da cápsula onde estavam presos. Só que Lilo não tem a mesma sorte. A nave decola com ela dentro. Esse é Stitch, um alienígena que está, nesse exato momento, apavorado, fugindo pela galáxia de um poderoso inimigo. Ele está em busca de um esconderijo. Um grande exército foi mandado com o objetivo de capturá-lo a todo custo. Mas, mesmo com todo o esforço dos seus inimigos, Stitch consegue escapar. E adivinha onde ele vem parar? Sim, foi o que você pensou. Ele iria cair justamente na Terra, em uma ilha no Havaí, para ser mais exato. Assim que chega aqui, na Terra, ele conhece a pequena Lilo, e os dois têm uma cumplicidade imediata. Lilo e Stitch se tornam uma dupla inseparável, e agora tudo o que Lilo quer é proteger seu novo amigo de ser capturado pelo exército alienígena que está à sua procura. Que segredo será que Stitch carrega para despertar o interesse de tantos inimigos? Um mistério que será desvendado no decorrer desta emocionante aventura. Lá no espaço, bem longe da Terra, tem um monte de alienígenas reunidos num tribunal. E no meio deles, tem um bichinho azul, pequeno, com cara de quem aprontou todas. Esse é Stitch. Mas, calma, ele ainda não tem esse nome. Por enquanto ele é chamado de Experiência 626. Ele foi criado por um cientista maluco chamado Dr. Jumba, que fez de tudo para ele ser uma máquina de destruição. E olha, deu certo. Stitch é forte, rápido, esperto e, o pior de tudo, adora o caos. O problema é que os outros alienígenas não querem um monstrinho descontrolado por aí, então decidem prender ele e expulsar Jumba. Mas Stitch não tá nem aí. Antes que possam trancá-lo de vez, ele dá um jeito de escapar. Ele rouba uma nave, sai disparado pelo espaço e, adivinha só? Ele cai bem na Terra, mais especificamente no Havaí. E aí começa a bagunça de verdade. Enquanto isso, no Havaí, agora a gente conhece Lilo. Ela é uma garotinha que mora numa ilha linda, cheia de praias, mas a vida dela não é tão feliz assim. Ela perdeu os pais num acidente e agora vive com sua irmã mais velha, Nani. O problema é que as duas estão com dificuldades. Nani precisa cuidar de Lilo sozinha e ainda convencer o assistente social, o cara chamado Cobra Bubbles, de que ela consegue dar conta do recado. Lilo, por outro lado, é uma menina cheia de imaginação, mas muito solitária. Ela não tem muitos amigos porque é meio diferente das outras crianças. Enquanto elas brincam de forma normal, Lilo dá comida para peixes na praia e escuta Elvis Presley sozinha no quarto. As duas brigam às vezes, porque Lilo se sente incompreendida e Nani está sempre estressada tentando manter a casa em ordem. Mas no fundo, elas se amam muito.
E é aí que entra Stitch na história. Depois de cair na Terra, Stitch acaba indo parar num abrigo de animais. Só que tem um detalhe: ele foi atropelado por um caminhão antes. Sim, ele tá todo amassado, mas como ele é praticamente indestrutível, tá de boa. O problema é que os alienígenas que estão atrás dele, Jumba, o cientista, e Plickly, um alien todo atrapalhado, precisam capturá-lo sem que os humanos percebam. Então, Stitch decide fingir que é um cachorro para se esconder. No dia seguinte, Nani, tentando fazer Lilo mais feliz e mostrar ao assistente social que ela consegue cuidar da irmã, leva a menina ao abrigo para escolher um cachorro. E quem ela escolhe? O bicho mais estranho que já pisou no planeta. Todo mundo fica tipo, tem certeza disso, Lilo? Mas ela bate o pé e diz que quer aquele cachorro. Ela acha ele especial, diferente, e como ela mesma se sente assim, acredita que vão se dar bem. Nani, sem ter muita escolha, aceita. Stitch agora tem um lar, mas ele não tá nem aí pra isso. Tudo o que ele quer é se esconder dos alienígenas e tentar não ser capturado. Só que tem um problema: ele é uma bolinha de destruição ambulante. Assim que chega na casa de Lilo, ele começa a bagunçar tudo. Quebra móveis, destrói fotos e ainda faz Lilo acreditar que ele é um cachorro especial. Enquanto isso, Jumba e Plickly estão escondidos na ilha, tentando pegar Stitch sem que os humanos percebam. Mas isso não é nada fácil, porque Stitch é esperto e sempre encontra um jeito de escapar. Nani começa a perceber que o cachorro de Lilo é um problema, porque ele tá só piorando as coisas. Cobra Bubbles já deixou claro que se a situação não melhorar, Lilo pode ser levada para outra família. E aí, a pressão só aumenta. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, Lilo está encantada com Stitch. Ela não se importa que ele seja esquisito, porque no fundo ela também se sente assim. E assim, sem perceber, os dois começam a formar um laço. E assim termina a primeira parte da história. Stitch tá na Terra, tentando se esconder, Lilo finalmente tem um amigo, e Nani tá quase enlouquecendo com a situação. E agora? Será que Stitch vai se acalmar e se tornar um bom cachorro? Ou será que ele vai acabar destruindo tudo? Então, Stitch agora mora com Lilo e Nani. Mas olha, ele não tá ajudando nem um pouco. Ele ainda age como um monstrinho caótico, destruindo as coisas da casa e deixando Nani cada vez mais desesperada. E para piorar, Cobra Bubbles, o assistente social grandão e sério, já deixou bem claro: se as coisas não melhorarem, Lilo vai ser levada para outra família. Só que Lilo, na maior inocência, acredita que pode transformar Stitch num cachorro bonzinho. E como ela acha que Elvis Presley é o modelo perfeito de comportamento, ela decide ensinar Stitch a ser como o rei do rock. Mas óbvio, isso dá muito errado. Eles tentam fazer Stitch se comportar na praia, mas ele quase afoga um monte de gente com sua bagunça. Tentam ensiná-lo a tocar violão, mas ele quebra o instrumento. E quando tentam mostrar que ele pode ser educado em público, ele assusta todo mundo e causa uma confusão geral. Nani tá arrancando os cabelos, porque enquanto isso, ela também precisa arranjar um emprego. Mas sempre que ela tenta, Stitch aparece do nada e estraga tudo. Ela chega numa lanchonete para pedir trabalho. Stitch tá lá, derrubando comida em todo mundo. Ela tenta uma loja. Lá está Stitch, destruindo tudo de novo. E enquanto isso, os dois alienígenas, Jumba e Plickly, ainda estão na cola de Stitch. Só que como eles precisam capturá-lo sem que os humanos percebam, eles só pioram a situação. Eles aparecem disfarçados, fazem armadilhas ridículas e causam ainda mais confusão na ilha. Stitch começa a mudar, um pouco. Apesar de toda essa bagunça, Stitch começa a sentir algo estranho. Pela primeira vez na vida, ele não está sozinho. Ele começa a perceber que Lilo realmente gosta dele, que ele faz parte de algo maior. Mas ele não entende muito bem o que é isso ainda. Aí vem a parte mais importante. Lilo ensina para ele o significado de Ohana. E ela diz: Ohana quer dizer família. Família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Isso mexe com Stitch. Ele nunca teve família antes. Ele foi criado para destruir, nunca para pertencer a algum lugar. Mas agora, de repente, ele tem Lilo e Nani. Só que tem um problema. Ele também começa a perceber que sua presença está tornando a vida delas um inferno. Cada vez que ele apronta, Nani perde mais oportunidades de trabalho. Cada vez que os alienígenas tentam capturá-lo, mais problemas aparecem. Ele quer ficar, mas sente que só está piorando tudo. E aí, numa noite, depois de mais uma confusão enorme,
ele toma uma decisão. Ele vai embora. De madrugada, Stitch sai escondido da casa. Ele vai para a floresta e se senta lá, sozinho, segurando um livro da história do patinho feio. Ele olha as páginas e percebe que tem algo em comum com aquele patinho. Ele também se sente perdido, sem um lugar para chamar de lar. Lilo acorda e percebe que ele sumiu. Ela fica triste, mas não sabe onde procurá-lo. Enquanto isso, Nani recebe a pior notícia de todas. Cobra Bubbles decide que ela não consegue cuidar de Lilo e que vai tirá-la da casa. Nani implora por mais uma chance, mas parece que não tem mais jeito. E é aí que tudo piora de vez. Jumba, cansado de brincar de esconde-esconde, decide que não precisa mais ser discreto. Ele simplesmente invade a casa e começa uma batalha louca contra Stitch, destruindo tudo. Lilo, que estava em casa sozinha, vê tudo isso e liga para Cobra Bubbles, pedindo ajuda. Mas antes que alguém chegue, Jumba e Stitch acabam explodindo metade da casa. Quando Nani volta, tudo já foi pro espaço. A casa tá destruída, Lilo sumiu e Cobra Bubbles vê tudo isso acontecendo bem na frente dele. Ele não diz nada, mas o olhar dele já diz tudo. Acabou. Lilo será levada embora. Stitch, que tinha fugido e voltado no meio da confusão, vê tudo isso acontecer e percebe o que realmente quer. Ele quer ficar com elas. Ele quer ser parte da Ohana. Mas agora, talvez seja tarde demais. Agora, Lilo foi capturada pelos alienígenas. Nani está desesperada. Stitch finalmente entende o que significa ter uma família, mas tudo parece perdido. Será que ele vai conseguir consertar as coisas? Será que Lilo e Nani vão ficar juntas? Depois de toda a confusão na casa, Jumba e Plickly acabam se descontrolando e deixam escapar que Stitch não é só um cachorro estranho. Ele é um alienígena perigoso. Lilo escuta tudo e, assustada, foge. Mas antes que possa fazer qualquer coisa, o Capitão Gantu aparece. Diferente de Jumba e Plickly, ele não quer capturar Stitch discretamente. Ele chega com uma nave gigante e resolve resolver tudo de uma vez. Ele vê Lilo perto da floresta e, achando que ela é só um problema no caminho, acaba levando ela junto com Stitch. Sim, agora os dois estão dentro da nave de Gantu, sendo levados para fora da Terra. Mas no último segundo, Stitch consegue escapar da cápsula onde estavam presos. Só que Lilo não tem a mesma sorte. A nave decola com ela dentro. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.